empresas contratantes, estudei quem representava as escolas formadoras, no caso Senac e Senai, e especialmente a atuação do governo, né, através do delegado regional do trabalho, da função dele na execução dessa política social. Então, esses 4 atores foi o objeto de estudo, né? Então, agora é um pouquinho diferente que eu vou apresentar na sequência. Muito bem, aqui eu trago ainda como aspectos introdutórios, né, a alta taxa de desemprego juvenil no Brasil, sem dúvida, né, eu falava lá no início, quando falava e agradecia a professora Vini, né, a gente olha a variação aí da taxa de emprego e desemprego nos últimos governos, né, a gente vê muito claramente ali, né, por exemplo, jovens de 14 a 17 anos, em alguns momentos, 45% de desemprego, né. Hoje, a gente está com os dados ali que eu trouxe para a pesquisa, já temos dados mais atualizados, mas a gente já vê um decréscimo nesses números, né? A gente vê a juventude vulnerável marcada sempre por exclusão social e precarização do trabalho, que é um ponto também que acontece na própria lei da aprendizagem, né? A gente sabe disso, que eu também vou falar, e no trabalho escrito está especificado isso, né? E hoje, o programa Jovem Aprendiz é a principal política de inserção laboral do mundo do trabalho formal. Isso, inegavelmente, é a principal forma de ingresso de um jovem no mundo de trabalho de maneira formal e assistida, né? A Lei 10.097, que estabelece e regulamenta a contratação de aprendizes no Brasil, que é o principal objeto, então, do estudo, né? Enfim, então vamos avançando aqui. Espera aí, aqui, passou. Então, o problema de pesquisa é descobrir, então, quais os principais entraves e quais são as possibilidades de melhoria no processo de fiscalização e controle do programa Jovem Aprendiz, amparado por essa legislação, a Lei 10.097 do ano 2000. Bom, e alguns questionamentos complementares, né? Como que o programa tem sido operacionalizado pelas empresas e pelas instituições formadoras? Como ocorre a fiscalização da lei da aprendizagem em diferentes estados do Brasil? Porque isso é um ponto que também está muito claro ali no trabalho escrito. Cada unidade da federação tem, embora a lei seja a mesma, tem o seu método e a sua forma de priorizar ou de fiscalizar, né? Enfim, então também descobrir como que isso acontece, né? Como que os normativos da política de aprendizagem convergem ou divergem da realidade concreta de trabalho e de estudo dos aprendizes, porque essa é uma condição, né? Para ser aprendiz, ele precisa ou já ter concluído, o jovem, ou já ter concluído o seu ensino regular, ou estar estudando, então também as políticas precisam convergir, né, para isso. E quais as possibilidades de fortalecimento da política social são apontadas por agentes responsáveis por essa fiscalização? Então, questionar justamente quem é responsável por essa implementação, essa fiscalização, né? Quais são as possibilidades de fortalecer essa importante política pública, né? Bom, algumas hipóteses, né, que eu trago no trabalho. A primeira delas é a hipótese nula, né, que o programa não gera transformação social significativa. E depois as hipóteses científicas, né, que a atuação das gerências regionais influencia diretamente o cumprimento da cota e a ampliação da política social, que a falta de articulação interinstitucional limita a expansão da política pública, né? E que margens institucionais legais, existem margens institucionais e legais subutilizadas e que poderiam ampliar o alcance da política pública. Muito bem. Os objetivos, então, o objetivo geral é analisar quais são os entraves e as possibilidades da política de aprendizagem, né? E o foco, então, na atuação das superintendências e as gerências regionais do trabalho na região sul do Brasil. Então, o recorte ele passa a ser a região sul do Brasil. Eu falo no trabalho escrito também, vou falar um pouquinho mais na sequência, mas é analisar como é que é feito, então, essa política, como é que ela é executada no estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? E entrevistar, então, esses atores que são responsáveis por essa implementação. Investigar os mecanismos e práticas de fiscalização da lei da aprendizagem, examinar percepções dos fiscais do trabalho sobre os limites institucionais que afetam o cumprimento das cotas legais, identificar fatores sociais e econômicos que influenciam a efetividade dessa política, né? Verificar que tipos de articulação, especialmente fiscalização, né, com relação ao ensino e à formação técnica existem,
apontar caminhos especialmente para o fortalecimento institucional e a ampliação da inclusão juvenil de maneira formal no Brasil. Esse é o grande objetivo, né? Bom, a justificativa, então, né, da mesma forma, compreender sobre a aplicação da Lei 10.097, que tem um papel fundamental na inserção de jovens no mundo do trabalho formal, e detalhar por que no Brasil apenas 58% do potencial de vagas desta política social para a juventude é cumprido. Eu vou falar detalhadamente sobre isso logo na sequência, então não vou me deter. Essa é uma grande justificativa, né? Bom, e a justificativa teórica, então, é contribuir para a reflexão crítica sobre política de juventude e fiscalização estatal. E a justificativa prática, oferecer subsídios para o aprimoramento do programa Jovem Aprendiz e o fortalecimento da justiça social juvenil no Brasil, né? E aí, trazendo um pouco mais sobre a justificativa e detalhando, né? Hoje, a lei da aprendizagem, ela estabelece que empresas de médio e grande porte devam contratar no mínimo 5% e no máximo 15% de jovens de 14 até 24 anos no Brasil, né? Se a gente aplicar o potencial dessas vagas, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que eu trago detalhadamente no trabalho escrito, né? Nós temos um potencial no Brasil, ele é variável, né? Mas hoje, ele é em torno de 1.100.000, 1.200.000 vagas, né? Então, se 5%, que é a cota mínima, né, for aplicado em todo mundo que deveria contratar jovens no Brasil, nós teríamos 1.100.000, 1.200.000 jovens no Brasil contratados através dessa política pública, né? Se a gente aplicar os 15%, que é a cota máxima, nós teríamos 3 milhões e 100, mais ou menos, de jovens contratados através dessa política, né? Hoje eu digo o recorte desse trabalho, né? Porque esse número já mudou, né? Então, quando eu finalizei o trabalho, o número era 598.000 jovens aprendizes no Brasil, para um potencial, então, de 1.200.000, 1 milhão e pouco, né? Hoje já é maior o número, eu até olhei agora há pouco, tem o site aqui do Ministério do Trabalho, nós estamos na faixa dos 670, 680 mil jovens, ele é variável, geralmente no fim do ano ele cai um pouco, né? Ele deve fechar o ano em 650.000 aprendizes contratados. Mas também o potencial de vaga ele é de acordo com a ocupação do mundo do trabalho, vamos dizer assim, do percentual de pessoas empregadas, né? Então, como a gente vive um momento melhor para o emprego, segundo os dados oficiais, então maior também vai ser a cota do programa Jovem Aprendiz, porque é um percentual do número de trabalhadores das empresas. Então, quanto mais trabalhadores empregados, maior é a cota do programa Jovem Aprendiz. Em resumo, significa dizer que o Brasil hoje atende cerca da metade da sua política, né, principal de inserção de jovens no mundo do trabalho formal, né? Aqui eu já falei, né, a lei da aprendizagem, alguns destaques, né, que ela foi criada no ano 2000, e ela tem essa obrigatoriedade, então, de contratação de jovens, né, por grandes empresas, médias e grandes empresas, né? E o objetivo principal é a inserção laboral e o combate ao trabalho infantil e a formação cidadã também. O que mais? Bom, eu também comentei, né, sobre a lei da aprendizagem, para todos entenderem, né? Ela fala de jovens de 14 a 24 anos, sem limite para jovens com deficiência. É um contrato especial de até 2 anos, com vínculo CLT e os direitos garantidos a esse jovem, né? Em empresas de médio e grande porte, como eu falei também, cota mínima de 5%, máxima de 15%. E também está na legislação que a formação ela deve ser teórico-prática. E eu grifei aqui, com frequência escolar obrigatória. Então, uma exigência das escolas, escolas que fazem o trabalho teórico, né? Cobrar do jovem a frequência escolar. Se ele se desvincula da escola regular, ele tem que sair do programa, né? Então, é uma forma também de fazer o jovem concluir a escola regular, né? E é proibido atividades insalubres e perigosas, né? Os objetivos centrais, como eu falei, combate ao trabalho infantil, promoção da qualificação profissional e inserção protegida e regulada da juventude no mundo do trabalho formal. Isso é o que está na legislação, né? Aqui eu também vou avançar um pouquinho, mas um breve histórico também está bem detalhado no trabalho escrito, né? Então, a própria CLT, lá de 43, já fazia previsão da formação profissional de jovens, né? Mas foi lá na Constituição de 88, né,
que existiu reconhecimento à profissionalização, em especial depois no Estatuto da Criança e do Adolescente, que instituiu o princípio da proteção integral dos jovens, né? Mas o grande marco dessa política foi a Lei da Aprendizagem no ano 2000, que instituiu o contrato de aprendizagem profissional. Ainda nessa época, a legislação falava de jovens de 14 até 17 anos, né? E lá em 2005 ela sofreu uma atualização e passou até 24 anos, então aumentou esse marco temporal, vamos dizer assim, né? E em 2013, né, a gente tem o Estatuto da Juventude que reafirma o direito ao trabalho e à aprendizagem. Mas o que eu quero dizer é que, nos moldes que tem hoje, é uma legislação relativamente recente, né, de 20 e poucos anos no Brasil, né? E eu lembro, assim, eu estava lendo alguns trabalhos, e a época que eu fiz a aprendizagem foi 98, 99, né? Nós tínhamos cerca de 10 mil jovens aprendizes no Brasil. 10 mil jovens aprendizes no Brasil. Quando foi implantada a legislação, nos primeiros anos, saltou para 150 mil jovens no Brasil. Então, aumentou em 15 vezes, né? E hoje, como eu falei, nós temos aí na faixa dos 600 e poucos mil jovens no Brasil, né? Então, embora haja um crescimento significativo, a gente vem evoluindo, mas ainda abaixo daquilo que poderia ou deveria ter como política pública para os jovens, né? Eu vou avançando um pouco mais aqui, que eu já falei há 18 minutos, né? Mas trazendo ainda alguns aspectos importantes, né? A professora Mari e eu, no período de orientação, discutimos muito esses dados também, né? Esse aqui os dados dos jovens nem, agora um conceito novo que é o 100-100, né? Que eu trago também no trabalho, né? A gente vê que no Brasil, 22%, 22,3% dos jovens com essa faixa etária de 15 a 29 anos não estuda e não trabalha, né? É os jovens 100-100, né? Esse número também melhorou, é um dado de 2022, ele caiu um pouco, né? Mas, de qualquer forma, a gente está falando 1 a cada 5, ele melhorou ali para a volta dos 20%, né? Então, também é um dado assustador, sinceramente. O jovem não trabalha e não estuda, ou seja, a perspectiva dele de futuro ela é muito pequena, né? Enfim, e o jovem aprendiz entra nessa esfera aí de poder gerar oportunidade para esse público, né? Assim como o trabalho infantil, que não é justamente o principal objetivo, mas também dá para trazer essas informações, né? A gente tem hoje no Brasil quase pouco mais de 38 milhões de pessoas de 5 a 17 anos de idade, né? Sendo que 1 milhão e 900 quase em situação de trabalho infantil. Se a gente olhar ali por idade, né, a partir dos 14 anos, 444 mil de 14 e 15 anos, quase 1 milhão de 16 e 17 anos. Se pegar esse recorte, o público da lei da aprendizagem, né, de 14 a 17 anos, com relação ao trabalho infantil, é 77% dessa população, né? Então, da mesma forma que esse movimento que eu falei agora há pouco, dos jovens nem ou 100-100, e do trabalho infantil no Brasil, a lei da aprendizagem também existe para isso, né? Para tentar minimizar e dar alternativas a esses dois graves problemas sociais que nós temos no país, né? Aqui eu trago um outro dado, né? Também para contextualizar, como eu falei para vocês, que a lei é operacionalizada em cada estado de maneira diferente, né? Então eu trago duas tabelas aqui, a da direita fui eu que montei, com dados do Ministério do Trabalho, dados públicos, né, do site do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda no final do ano passado, como eu falei, esses números já mudaram, né? E o da esquerda são dados ali do CAGED de 23, né? Então a gente pode olhar em números absolutos e ver que o estado de São Paulo, por exemplo, tem 142 mil jovens em 2023. Se a gente olhar em 2024, São Paulo está por aqui 163. Mas o que eu quero colocar é que mesmo São Paulo, por exemplo, tendo um grande volume de jovens, o estado de São Paulo apresenta um resultado de 49% da cota mínima, né? Ou seja, São Paulo teria que fazer muito mais, né, para poder minimamente atender essa legislação, né? E o objeto do meu trabalho é esse, né? Fazer esse comparativo entre os estados, né? Como que a política é implementada em cada um desses estados, né? Para chegar a conclusões de por que alguns estados, como o Rio Grande do Sul, nós temos hoje, como vocês veem os dados aqui, 74% de efetividade da política, em outro estado, como o Paraná, 57%, ou São Paulo, 49%, e assim por diante, né? Bom, vou avançando aqui. Eu entro no referencial teórico, né?
eu dividi o referencial teórico em 3 grandes eixos. Eu não vou me deter muito, até porque está bem claro lá no trabalho, né? Mas o primeiro eixo é a política de aprendizagem profissional no Brasil, os fundamentos normativos, históricos e institucional, e aqui tem uma abordagem crítica sobre a trajetória da aprendizagem no ordenamento jurídico, né? Aqui tem os principais autores, né, que eu trouxe, né? Enfim, fundamentos normativos ali com a Luana Ribeiro, José Veloso, o próprio Aloysio Mercadante na parte de governança, atuação do Ministério do Trabalho, as gerências regionais, enfim, entidades formadoras e sociedade civil. Um outro tópico, desafios e tensões recentes, o déficit da fiscalização e as desigualdades regionais, especialmente a Bruna Ribeiro, que faz uma crítica sobre isso, né? Vou avançando aqui pelo tempo, né? O segundo grande bloco, eu diria assim, o segundo grande eixo é juventude, trabalho e inclusão, fundamentos teóricos da política pública de aprendizagem. E aqui eu trago a categoria juventude e as condições de inserção produtiva. E aborda as desigualdades sociais, educacionais e territoriais desse público, né? Da juventude como um todo, né? Enfim, aqui tem um tópico que traz a condição juvenil e as vulnerabilidades, um outro, sentidos atribuídos ao contrato de aprendizagem, o terceiro, articulação intersetorial, né, e a necessidade dessa integração entre as políticas de educação, assistência, trabalho, né, para poder haver a efetividade da política, né, as perspectivas inclusivas, a governança participativa e a justiça social, e o quinto, riscos e críticas e desdobramento entre norma e prática que pode transformar a política em instrumento de controle social. E o último, então, o último bloco, a fiscalização como instrumento de efetivação de políticas públicas de trabalho, né? Aqui, especialmente, uma análise da função fiscalizatória, então, foco principal na função fiscalizatória, como ator no ciclo de implementação da política social, né? Então, a função fiscalizatória, a cota legal, a obrigatoriedade, a natureza indutora, a governança e a burocracia intermediária, inclusive muitas unidades curriculares do mestrado e do doutorado falavam sobre isso, né? Os papéis e desafios das gerências regionais de trabalho, agora, porque antes eram as delegacias do trabalho, hoje, inclusive, eu trago no trabalho escrito o novo organograma, diria assim, do próprio Ministério do Trabalho, né, que por um período, inclusive, foi uma secretaria dentro do Ministério da Economia, hoje voltou a ter a função de ministério, né, então essa mudança também eu trago no trabalho, né, e como isso impacta na fiscalização dessa política social. Enfim, então essa é a base teórica, né, do trabalho, né. A metodologia, então, é uma abordagem qualitativa, exploratória e analítica, né? A ideia, então, é uma análise documental das leis, decretos, relatórios oficiais, que eu já venho fazendo, né? E entrevistar, então, uma entrevista semi-estruturada com as pessoas responsáveis nas gerências regionais do trabalho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu gostaria de, no mínimo, 6 servidores, né? Sendo um em cada estado, né? Pelo menos um em cada estado, né? Mas o ideal era 2 em cada um dos estados para fechar os 6 servidores, né? E uma análise da categorização temática e o cruzamento com a literatura teórica, né? O cronograma, que já está em andamento, né? Hoje nós estamos fazendo a qualificação, e eu já venho fazendo a revisão bibliográfica, análise documental. A intenção era começar agora em outubro as entrevistas, mas eu acredito que ainda dê tempo, outubro, novembro, no máximo ali até dezembro ou início de janeiro. Depois fazer a análise dos dados e a conclusão da tese até o meio do ano que vem, tá? Contribuições esperadas para finalizar a minha fala aqui. Eu espero evidências para o fortalecimento da fiscalização, identificação de boas práticas e os entraves institucionais dessa política, né? E trazer propostas de aprimoramento da política pública de aprendizagem. E uma promoção, então, da inserção digna e cidadã da juventude no mundo de trabalho formal, né? Então, em 25 minutos aqui, estou concluindo a minha participação. Ó, chegou o meu... Tá, só um pouquinho, filho. O pai já vai ali, tá? A gente tem que abrir. Gente, eu concluo, então. Eu vou deixar aberto a Branca. Quero fazer um agradecimento a todos. Ok, Thiago. Então, de imediato, a gente vai dar sequência, passando para a professora Rosane. Antes, então, eu quero... antes de passar a palavra, reforçar o agradecimento. No começo, fiz uma abertura bastante breve, porque eu lembrei que o professor Rafael teve um compromisso logo após a banca,
mas reforçando, então, para a banca a importância das contribuições de cada uma de vocês. E passo, então, para a professora Rosane, a quem eu agradeço, e lembro que a gente se encontrava lá na PUC pelos corredores na época do doutorado. Então, é muito bom ter a sua presença hoje, Rosane. Muito bem, então boa tarde a todos, eu agradeço imensamente esse convite e muito bom estar com os outros colegas, a professora Vini, o professor Rafael e o Tiago aqui, não é? Que é o centro das atenções hoje. Então eu gostaria de agradecer inicialmente, né, a professora doutora Amara Regina Costa Medeiros, ao doutorando Tiago Hadaman, por depositar em minha confiança em avaliar este projeto de qualificação, a professora Vini Rabassa da Silva e ao professor Rafael Bueno da Rosa Moreira, que também compõem essa banca. Eu sempre me sinto muito honrada em poder colaborar nessa fase e aprender um pouco mais da questão aqui problematizada. Então, a pesquisa do doutorado, ela apresenta tema de relevância social, econômica e política, pois pretende analisar os limites e as possibilidades institucionais para a ampliação da abrangência da política pública de aprendizagem profissional no Brasil, um enfoque específico na atuação das gerências, superintendências e gerências regionais vinculadas ao Ministério do Trabalho na fiscalização da Lei 10.097/2000. Tá? Então, a investigação ela adota uma abordagem metodológica, qualitativa, de orientação hermenêutico-crítica, a fundamentação teórica e epistemológica segue uma abordagem crítica das políticas públicas e a matriz teórica se orienta na sociologia crítica da juventude, na análise institucional das políticas sociais e nas teorias de governança pública. Para tanto, as principais obras de sustentação vão de Abruma Vaz, Santos, Arreteche, passando por Freire e outros autores que vão compor a revisão de literatura, que é bem atualizada e que vão iluminar e ampliar o percurso investigativo. Eu gostei muito, assim, desse apanhado da revisão de literatura que o Tiago fez. Eu achei muito atualizado e muito apropriado as escolhas, né? Então, do ponto de vista metodológico, a análise de conteúdo de Bardin, que vai possibilitar a leitura e interpretação das entrevistas e documentos pesquisados, permitindo, assim, um tratamento rigoroso e sistemático dos dados coletados. A delimitação empírica da pesquisa abrange as gerências, né, do trabalho vinculado ao Ministério do Trabalho, nos 3 estados do sul do Brasil, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, priorizando os registros na fiscalização, especialmente da cota legal de aprendizagem profissional no período de intervalo, né, compreendido entre os anos 2018 e 2024. Os critérios de seleção da região, que foi uma opção que o doutorando fez por este corte regional, achei também muito importante, visam capturar a heterogeneidade institucional considerada relevante para a análise comparativa, porque ele vai comparar os estados, né? E aí está o problema da pesquisa, o ponto nevrálgico da sua pesquisa, que vão resultar nas possibilidades e entraves à efetivação da política de aprendizagem no território nacional. Isso está lá na página 76. Os sujeitos da pesquisa, eu fiz um apanhado, tá? Breve aqui, acaba ficando meio longo, mas eu acho importante fazer esse apanhado. Os sujeitos da pesquisa são servidores públicos federais votados na superintendência e gerências, com atuação direta ou indireta na fiscalização do cumprimento da lei. É essa base, que é 10.097/2000, que trata da política de aprendizagem profissional. Esses servidores, eles exercem funções estratégicas exatamente na implementação e no monitoramento da política, seja por meio da fiscalização direta das empresas, ou seja pela análise normativa, técnica e institucional dos dados de cumprimento dessas cotas legais. A amostra é a não probabilística, com a técnica de amostragem intencional, por ser exatamente um estudo qualitativo, com critérios de inclusão, a seleção, né, dos participantes bem definidos. Para a coleta de dados, serão realizadas entrevistas estruturadas em 4 blocos,
temáticos, né, e análise documental de normas. Tem um material aí bem extenso para ser analisado, né, Tiago? São as normas legais, as portarias, os boletins estatísticos, as notas técnicas entre agosto e novembro de 2025. É uma pesquisa de fôlego, pois, ao analisar a política de aprendizagem como instrumento de mediação entre a lógica da formação e a lógica do trabalho, ambas tensionadas por interesses institucionais e econômicos distintos, isso vai tratar diretamente da intersecção, né, do cruzamento entre juventude, trabalho e políticas públicas, exatamente sobre o enfoque da justiça social, no compromisso de gerar uma produção de conhecimento capaz de se comprometer com a transformação das realidades investigativas, está lá na página 76 da tese aqui. E isso não é pouco, mas acredita-se na capacidade do doutorando, juntamente com a sua orientadora, de fazer tal percurso investigativo, com chances de se vislumbrar novas estratégias da implementação e num efetivo monitoramento dessa política que envolve o programa Jovem Aprendiz. Os aspectos éticos e o cronograma da pesquisa também estão presentes. Então, assim, fica muito evidente a intencionalidade e as escolhas cruciais quando se pensa, elabora e executa um projeto de pesquisa com uma tese de doutorado. Está claro o escopo do trabalho, o objetivo, a ideia central, que seria o que se quer fazer e para quem se quer dizer, o que importa a escolha do tema, questões de pesquisa e da abordagem. Então, eu afirmo aqui, não é, que é uma pesquisa muito relevante para a área de estudo, vai contribuir para o avanço do conhecimento, a metodologia escolhida é adequada para os objetivos propostos, é robusta e bem fundamentada. A revisão de literatura revela o empenho em trazer textos expressivos, atuais, que vão materializar os achados e resultar na descoberta das possibilidades e entraves da política de aprendizagem no território nacional. Então, assim, os aspectos positivos do trabalho do Tiago são a segurança, como eu enxerguei ele, né, nessas páginas, foi a segurança e a clareza na exposição, a sua experiência e maturidade profissional, bem como a escolha de textos que alavancaram a profundidade da análise, da escrita até aqui realizadas. E como desafio, eu digo que mergulhar nessa realidade, que é a coleta e análise dos dados, para emergir trazendo a boa nova, né? Então, parabéns a esta parceria, doutorando e orientadora. Eu coloquei alguns aspectos formais do parecer, né, que eu mandei para a professora Mara. Eu sugiro a revisão, enfim, alguns ajustes, isso sempre escapa, né, Tiago? É difícil uma perfeição nesse momento, né? Então, eu coloquei isso diretamente ali no parecer. Mas eu gostaria de ouvir um pouco, né, aquilo que está escrito aqui na página 24, Tiago. Na figura 3 ali, que são os dados da quantidade de aprendizes nas regiões Nordeste e Sul, ano 24. Tu já te localizou ali? Qual é a página? Página 24, tem a figura 3 ali, né? Que são os dados da quantidade de aprendizes nas regiões Nordeste e Sul. Isso. Tá, tu achou ali. A minha pergunta que eu coloco é o seguinte: esses dados demonstram o potencial do programa, né? Política de prevenção à evasão escolar e ao trabalho infantil, especialmente em territórios com baixa densidade de políticas e de proteção social. Queria ouvir um pouquinho qual é a tua visão sobre o combate à problemática apontada nessa passagem do seu texto, né? Que é exatamente a evasão escolar e o trabalho infantil. Porque existe um nó nesse programa Jovem Aprendiz, que tu já constatou desde o mestrado e agora tu aprofundou mais ainda, né? Então, esse nó nodal aí, né? Ele impacta muito na questão da não prevenção e o aumento à evasão escolar e ao trabalho infantil. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, já que tu tem
Tu tem bastante experiência, foi aprendiz, e eu achei muito interessante os dados que você trouxe aqui. Por isso que eu destaquei esse momento aqui da página 24. Olha, eu vou pedir para a senhora refazer ali a pergunta, ver se eu entendi. A senhora quer que eu fale sobre a relação entre o trabalho infantil e esses dados, é isso? Como é que tu vê, qual é a tua visão sobre o combate à problemática que é apresentada ali, porque o programa, ele tem um potencial muito grande, né, como política de prevenção à evasão escolar e ao trabalho infantil. E como é que tu vê, apesar de saber que existem entraves, mas também existem possibilidades, né, pelo menos da tua vivência, tu ainda não fez a coleta dos dados, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, perfeito, eu coloco ali, né, que é um potencial, sim, para combater o trabalho, também o trabalho infantil, né, e em todas as regiões, né, esses dados aqui estão extraídos do painel ali da aprendizagem do Ministério do Trabalho, eles são dados públicos, né, e o que eu vejo, né, eu vejo que quanto maior a abrangência dessa política, ou seja, quanto maior, eu estou falando empiricamente, tá? Empiricamente, desde do mestrado, né? O que eu vi ali no Bagé, por exemplo, né? A minha entrevista com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele me falou, ele me verbalizou e está escrito isso no meu trabalho, que a política de aprendizagem naquele momento, trazendo para esse recorte, né? Naquele momento, não era uma prioridade da delegacia, ele tinha outra prioridade que tinha sido demandado pelo Ministério do Trabalho, né, que não era política de aprendizagem. Então, o que eu quero lhe dizer, professora Rosane? Que quando não é a prioridade, significa que menos jovens, menos adolescentes, menos pessoas vão ter acesso àquela política, né? Então, eu lembro desse recorte, e isso me impactou bastante na entrevista do mestrado, porque Bagé também é um município que necessita, né, que o jovem necessita. Então, ele verbalizou que algumas empresas também não eram fiscalizadas porque estavam passando por dificuldade financeira em recuperação judicial naquele momento, né? Isso também está escrito no trabalho. Enfim, então eu quero lhe dizer o seguinte, quando a política ela é implementada, fiscalizada por todos os agentes, eu vejo que a consequência disso é maiores condições, maiores possibilidades, especialmente para o público de baixa renda. Por quê? Porque está escrito na Lei 10.097 que a prioridade é o público em vulnerabilidade social, que é uma outra grande discussão, que a gente também não olha para isso, né? Na verdade, assim, não tem nenhum indicador que diga e que dê essa prioridade para o público em extrema vulnerabilidade, né? Enfim, então eu enxergo dessa forma, quanto maior essa articulação, né, maior essa política entre na pauta, no caso aqui da fiscalização, maior serão as possibilidades. Para mim é uma conta aqui quase lógica, assim, né? Ou seja, a gente olha assim alguns estados com maior percentual de jovens inseridos, outros com menor percentual. O que acontece num estado e no outro que tem essa diferença? É isso que eu quero saber, né? E eu reportei o Rio Grande do Sul por uma questão de facilidade, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, por facilidade de chegar nessas pessoas, né? Até pelo trabalho que exerço. Mas eu discutia com a professora Amara, né? Será que daqui a pouco pegar um estado lá do Nordeste, pegar um estado de uma outra região, sabe? Para ter essa variedade regional também não seria melhor? A gente ficou com medo de não conseguir o acesso às delegacias, né? Mas também é uma possibilidade. Daqui a pouco, se conseguir também mudar no decorrer, conseguir acesso eu estou olhando aqui agora, enquanto falo com a senhora, alguém lá do estado de Roraima, por exemplo, conseguir um comparativo seria perfeito, né? Mas eu fiquei com medo de não conseguir esse acesso, e daqui a pouco me comprometer com algo que eu não consiga atender. Em resumo, é isso. Tá bem. Eu tenho só mais uma questão que eu achei muito bom, que tu coloca ali da página 54 a 57, que tu vai trazer a questão da proteção integral, né, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, na verdade, esse autor que tu pega, o Piccioni, ele defende a aprendizagem como um vetor de direitos, né? E que esse cumprimento da cota legal pelas empresas deve ser compreendido como uma expressão do dever de corresponsabilidade social para a inclusão juvenil, que está previsto na doutrina da proteção integral. Então, a discussão que você trava a partir do ECA, para mim, ficou primorosa, até porque esse programa é um programa de políticas e direitos, né? Então,
tem que trazer mesmo a discussão sobre os direitos, os direitos humanos, né? E então eu percebi assim que por reconhecer exatamente que a política de aprendizagem ela é uma oportunidade de ruptura com a precarização, ao ser concebida como uma política pública, né, de inclusão social e laboral. Tu coloca isso muito claramente na 55. Mas aí a gente também esbarra num outro problema, né, Tiago, que é a ausência de integração entre os órgãos da educação, assistência social e a fiscalização do trabalho, que vai, na verdade, minar a efetividade dessa política, trazendo consequências, eu diria, até nefastas à formação desses jovens, né? Então, eu entendo assim, que como tu traz ali na 57, que eleger a política de aprendizagem como eixo articulador de direitos e sendo emancipatório, isso vai ser um avanço, né? Quando se trata da proteção social e garantia de direitos previstos no ECA. Mas o que eu, dizendo tudo isso, quero mencionar é o como é difícil essa integração, né, das políticas setoriais. Então, as políticas não se conversam, elas não têm uma interlocução entre elas, né? Eu sou assistente social há muitos anos aqui antes de entrar na universidade, eu era assistente social da prefeitura aqui de Santa Maria e atuava como professora na Unifra, que hoje é uma universidade que é a UFM. Então, a gente via assim, que o público-alvo da política que eu trabalhava da assistência social não se conversava com a pasta da assistência, não conversava com a educação, não conversava com a saúde e assim por diante, né? Então, aqui aparece exatamente essa, vamos dizer assim, isso fragmenta, né? E é uma fissura que dificulta a gente juntar as pontas e fazer que haja uma efetividade, né, dessa política de aprendizagem. Então, não sei qual é a tua visão em relação a essa falta de integração entre os órgãos de educação, entre assistência social e a própria fiscalização do trabalho, né? Professor, eu vou lhe dizer, não como pesquisador agora, mas como agente que faz essa política de uma maneira ou de outra acontecer. Eu trabalho há 20 anos ou mais com isso. Eu participei de uma reunião lá em Rio Grande, de todos os atores, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Fiscalização do Trabalho, escolas formadoras, assistência social, né? Que a prioridade naquele momento era colocar os jovens que estavam nos abrigos do município, né? Que é a prioridade número 1, na verdade, da política. Só que, na verdade, quem escolhe é a empresa, né? Está lá na legislação, é prerrogativa da empresa escolher. Então, não é um público priorizado, né? E eu lhe digo mais, assim, no mestrado, quando eu fiz a entrevista para os jovens, um dos públicos era escutar os jovens sobre a percepção deles sobre a política. Eu não me lembro agora o percentual, até vou revisitar isso, né? Mas, assim, a grande maioria esmagadora enxergava como um benefício da empresa para com o jovem, e não uma política pública, uma legislação que está lá à disposição, que é um direito, que é um dever da empresa, é um dever do Estado. Enfim, então, essa distorção, ela existe, sim, e tem dados sobre isso, na minha pesquisa ali tem uma abordagem pequena, né? E essa articulação, ela infelizmente, ela é muito falha, né? Ela é muito falha, né? Então, isso tudo é verdade, né? Só que, por isso que eu peguei um recorte, né? Peguei o recorte quem está fiscalizando, né? Porque eu não ia abordar o todo, né, dessa integração, que seria o ideal, né? Claro, claro. Mas eu fico satisfeita, Tiago, pelo nosso rápido e curto diálogo, né? Mas acredito que você tem assim, um belo trabalho aí pela frente, são 3 estados, com no mínimo 6 sujeitos, né, participantes da pesquisa, toda a análise documental. Eu acho que isso vai render frutos muito importantes para essa proteção integral, essa prevenção do trabalho infantil e tudo mais, né? E para a própria formação laboral dos jovens, né? Então, agradeço imensamente a você, Tiago, a professora Mara, né? E de estar aqui hoje fazendo esse diálogo com vocês. Obrigada.
Obrigado, professora. A gente agradece e eu penso, não sei se o Thiago já foi dialogando, se teria algum comentário a mais para fazer, ou passamos direto, Thiago, já para o professor Rafael? Não, acho que não. Já vamos passar para o professor Rafael. A gente foi fazendo um bate-bola aqui, foi bom. Então, professor Rafael, muito obrigada também. A gente teve a oportunidade de participar de uma banca recentemente, só que foi presencial. E hoje, então, estamos nessa modalidade remota. Perfeito. Então, mais uma vez, uma ótima tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Mara e ao Tiago pelo convite. É sempre uma alegria muito grande poder estar dialogando sobre questões tão importantes, né? E aprendendo sobre os processos formativos em relação à ciência nacional. Ao mesmo tempo que eu cumprimento ambos, gostaria de cumprimentar também a professora Rosane e a professora Vini. É uma alegria poder compartilhar essa banca, essa tarde com as senhoras. É sempre um momento de muita aprendizagem, quando a gente fica analisando e avaliando todos os olhares e todos os critérios que são apresentados em relação às abordagens sobre o projeto de tese. Também cumprimento os demais presentes, né, que estão nos acompanhando aqui. E de imediato eu vou passar para as minhas considerações. Primeiramente, especialmente ao Tiago, né, eu gostaria de dizer que a gente busca trazer um olhar sempre muito cuidadoso em relação ao trabalho, com o intuito de tentar, a partir de uma pessoa externa, contribuir com o desenvolvimento da atividade, né? Então, todas as considerações são considerações que foram feitas a partir de um respeito ao que foi apresentado em relação ao projeto, mas eu já te adianto, né? É um projeto que está muito bem alinhado, muito bem desenvolvido, que a gente consegue observar claramente o capricho em relação à abordagem, né, que é o que se deseja quando se desenvolve uma banca, né, quando se desenvolve uma avaliação da qualificação do projeto de tese. O meu olhar é um olhar também que é mais vinculado ao direito, né, a minha área de formação, em termos de graduação, mestrado e doutorado, foi onde eu desenvolvi a maior parte das minhas pesquisas, mas a gente trabalha com muitas articulações em relação ao serviço social, né, especialmente em se tratando das pesquisas sobre o direito da criança e do adolescente, que é o meu principal foco de pesquisa. Então, é com esse olhar que eu vou tecer os meus comentários e buscar dialogar contigo, tá? O que eu fiz? Eu fui lendo o teu trabalho e fui fazendo alguns destaques, né, na minha visão, que são destaques que a gente pode dialogar em relação ao trabalho. Então, inicialmente, como eu disse, né, sobre o trabalho como um todo, o trabalho está muito bem estruturado, muito bem desenvolvido, a gente vê o capricho, a gente vê que houve revisão, que se buscou trazer embasamentos de autores extremamente importantes sobre o assunto, tá? A apresentação do tema, eu considero ela muito bem fundamentada, né? Então, sem nenhuma consideração. E passo para a contextualização do tema, que aí eu faço algumas considerações no sentido de contribuição mesmo sobre a abordagem. A primeira delas é na página 15, né? Aqui é uma sugestão, na verdade, né? Tu colocas ali uma abordagem que trata de um breve histórico, tá? Penso que numa tese de doutorado, sempre evite a terminologia breve, né? Porque quando se trata de uma tese de doutorado, a gente precisa de profundidade. A gente não pode ter análises breves em relação às mais distintas concepções, né? Se for para fazer uma análise breve, eu sugiro que tu desconsidere essa necessidade. Isso é uma sugestão, obviamente, né, que a banca, ou melhor, você com a professora Mara, vocês poderão
concordar ou discordar do que eu estou falando, né? Não estou nem dizendo que a tua análise ela é uma análise de cunho breve, é uma crítica à terminologia mesmo, né? Que é uma terminologia que não combina muito com pesquisas no nível de doutorado, tá bom, Thiago? Então, essa é uma primeira análise. A segunda, eu vi que na contextualização tu trabalhou com a Constituição Federal, e aqui, olha o olhar jurídico, né? Tu trabalhou com a Constituição Federal, tu trabalhou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tu trabalhou com o Estatuto da Juventude, tá? Então, tu faz essa abordagem no teu texto. Mas eu senti falta desses tópicos nas tuas referências. Então, seria importante, na minha visão, incluir essas leis nas referências do teu trabalho, tá? Isso, principalmente uma correção no nível da tua tese final, né? Então, quando tu fores terminar a tua tese, não se esqueça de incluir essas fontes, que são fontes que dão embasamentos muito importantes em relação ao teu trabalho, tá? Porque a tua tese ela é uma tese que vai servir, certamente, de referência para todos aqueles que vão pesquisar na área, né? Porque vai ter uma profundidade, vai ter um assunto que é inovador, que tem o seu ineditismo, né? E que vai servir tanto para outros pesquisadores, quanto também para pessoas que estão, digamos, atuando no campo prático propriamente dito, né? E em se tratando dos pesquisadores, muitas vezes a gente tem pesquisadores que vão analisar ela, tanto nacionais quanto de outros países, né? E aí mais se faz preciso a referência da abordagem, tá? Bom, depois eu vi que tu colocasse ali que o princípio da proteção integral, isso nessa parte inicial, ele é um princípio que ele está vinculado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sugiro que tu acrescente que ele também está vinculado à Constituição Federal e também ao Estatuto da Juventude, né? Então, ele é um princípio que vai ter essa base para esses três instrumentos importantes. Claro que ele é mais discutido no âmbito brasileiro, no âmbito da criança e adolescente, né? Isso é muito claro. Eu acho que até o direito da criança e do adolescente, do ponto de vista geracional, ele dá uma base de sustentação por direito da juventude, mas ele está também expresso no âmbito do Estatuto da Juventude. Acho que vale esse complemento, assim, para dizer, olha, é uma base normativa muito importante, né, que está prevista na Constituição, está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Juventude, né? Ele não está sintetizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez ali é onde estejam os maiores reflexos, mas ele está presente nessas demais bases legais também, tá? Assim, um destaque muito importante aos teus gráficos, né? Gráficos, tabelas, isso dá um diferencial muito significativo à pesquisa, né? Eu, pelo menos, na área que eu desenvolvo artigo científico para periódico, para revista científica, eu vejo que os artigos que eu consigo fazer um diálogo a partir de gráficos e a partir de tabelas, eles acabam tendo muito mais êxito, tanto do ponto de vista de aprovação, quanto do ponto de vista de citação, né? Então, tente utilizar ao máximo essa abordagem. E aqui eu vou fazer um parênteses, que é um parênteses não no teu trabalho escrito, da tua apresentação, tá? Na tua apresentação, tu trouxestes um gráfico sobre trabalho infantil, que é um gráfico muito interessante e que dialoga com o teu tema. Mas esse gráfico não está no teu projeto. Então, eu sugiro que tu inclua na tua tese, porque ele vai ser importante para o teu trabalho, sabe? Tenha bondade, Thiago, pode falar. Não, professor, o senhor tem toda a razão, a gente acrescentou até para reforçar, inclusive tem outras coisas aqui, eu estou com um artigo que eu estava lendo sobre o impacto da primeira geração de aprendizes, né? Então, foi feito um estudo, que eu estou com ele aqui, inclusive, Programa Jovem Aprendiz, Empregabilidade e Renda Formal, que traz o impacto dos primeiros aprendizes após 2000, que hoje tem um percentual de empregabilidade, um percentual de renda maior do que quem não participou do programa. Eu estou lhe dando esse exemplo porque
o trabalho infantil realmente foi citado, e depois eu fiquei pensando, não, mas eu preciso ter alguns dados para apresentar isso, né? Aí botei na apresentação, mas com certeza já vai para o trabalho escrito também. Obrigado. Maravilha. E essa abordagem dinâmica é a abordagem do pesquisador, né? Ou seja, todo tempo tu vai recebendo novas informações, né? Então, não deixe de utilizar aquele gráfico ali, assim como outros tantos, né? Então, também eu gostaria de te parabenizar a partir dessa contextualização, a tua preocupação crítica sobre o projeto, né? No sentido de que tu fala lá do projeto de lei que trata da precarização da legislação, abordagem crítica que fala sobre as vagas, né, e o potencial que elas teriam se elas fossem aumentadas em termos nacionais, né, achei muito interessante. Achei super interessante também sobre os quesitos que tu trata em relação à fragilidade da lei, assim como a importância do investimento na inclusão social, né, a partir do acesso ao mercado de trabalho e também ao estímulo educacional, né, que a aprendizagem ela proporciona. Então, muito interessante mesmo. Passando para o problema, né, então já mudando de item, também um problema muito bem desenvolvido, tá? Muito bem desenvolvido. Achei muito interessante quando vocês fazem ali uma análise, após a demonstração do problema, das perguntas norteadoras, né? Porque essas perguntas elas vão seguir contribuindo com a provocação que o problema gera no âmbito de um trabalho, tá? Eu tenho sugestões, tá? Eu tenho 2 sugestões ali. Tá? A primeira no início eu tinha notado aqui como uma preocupação, mas ao ler o restante do trabalho, deixou de ser uma preocupação porque está bem alinhado. Olha só, numa das perguntas norteadoras, o que tu diz? Como o trabalho de fiscalização da implementação por cada ente da federação? Né? Então, tu colocasse todos os entes, pelo menos deu uma percepção de todos os entes da federação num primeiro momento. Mas com o desenvolver da leitura e da tua apresentação, tu dizes assim, não, os entes que eu vou analisar é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, me parece que para a continuidade da tua pesquisa, seria interessante tu trocar ali cada ente federado, ou melhor, cada ente da federação, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? É um ajuste, um alinhamento, né, em relação ao desenvolvimento da tua pesquisa, também numa lógica de contribuição. Tá? Essa é uma sugestão que eu te faço. E depois, assim, analisando principalmente o teu instrumento de análise de campo, os teus questionários, os teus quesitos abordados, eu penso que tu poderias acrescentar também uma pergunta norteadora sobre os limites de pessoal e de estrutura para a realização da fiscalização por parte dos agentes. Porque me parece que aí tem um ponto muito chave também. Né? Certa feita, eu pude dialogar com alguns auditores fiscais do trabalho e eles têm uma crítica muito significativa do ponto de vista estratégico brasileiro, né? Que o Brasil tem, sei lá, o triplo, talvez, de auditores fiscais tributários em relação aos auditores fiscais do trabalho. Ou seja, o que eles defendem? A prioridade brasileira é a tributação e não a proteção aos trabalhadores. Então, me parece que tem um ponto aí que tu pode ter uma análise crítica bem interessante para expor a dificuldade de fiscalização por parte dos auditores fiscais. E eles são muito articulados, eles têm essa bandeira muito, muito presente, né, do pouco número de pessoas. E também a questão estrutural, obviamente, que deve ter limitações, né, principalmente ali no momento que, inclusive, se deixou de ter um ministério, se foi uma subdivisão lá para o Ministério da Economia. Bom, ali deve ter sido o pior momento da história em se tratando de fiscalização do trabalho no Brasil. Tá? Bom, tuas hipóteses estão ótimas, muito bem fundamentadas, muito bem desenvolvidas, e pode observar, né, são pequenos quesitos que eu vou tratando, buscando apresentar o meu olhar, obviamente, em relação à tua pesquisa. Tá?
No teu objetivo geral, aqui não é uma sugestão, né? Aqui é uma reflexão, né? Que daqui um pouco pode ser uma reflexão que vocês poderão concordar comigo, pode ser uma reflexão que vocês poderão discordar do que eu estou falando. No objetivo geral, tu citas a palavra inserção, e posteriormente, em alguns momentos, na justificativa e no referencial teórico, fala da palavra inserção. Tá? Particularmente, eu utilizaria inclusão ao invés da inserção. Né? Por que da utilização da inclusão ao invés da inserção, na minha percepção? Porque a inserção, na minha visão, ela vai dar a entender algo que, inclusive, tu criticas no âmbito do teu texto, que é muito na lógica de cumprimento da cota, ou seja, eu preciso inserir aquele número, né, para cumprir com a cota. E inserir não quer dizer que eu faça com que o jovem ele seja protagonista naquele processo, que ele esteja num processo de formação integral, né, de acordo com o que prevê a proteção integral, né, na sua doutrina, na sua teoria. Então, assim, eu vejo que a inserção ela pode dar essa percepção. Eu, pelo menos, tenho essa percepção que é muito na lógica do cumprimento, né, e tá tudo certo, é o que eu preciso enquanto empresa, mas a empresa, obviamente, que ela precisaria de um pouco mais, né, para conseguir cumprir efetivamente o que está na lei. E a gente sabe que tem muitas distorções, né? Em muitos momentos a legislação ela é desvirtuada a partir de práticas empresariais que muitas vezes utilizam os jovens aprendizes numa lógica de empregado, né? Ou seja, são praticamente empregados e não tem nada de aprendizagem por parte de algumas empresas, né? Ainda mais nesse cenário de dificuldade de fiscalização. Então, eu deixo essa reflexão aí compartilhada com vocês, tá? E nos objetivos específicos, e aqui eu vou me permitir fazer uma leitura rapidamente do segundo e do quinto. Olha só o que diz o segundo. Examinar as percepções e interpretações dos delegados do trabalho ou profissionais responsáveis pela fiscalização sobre os limites institucionais, normativos e operacionais que afetam o cumprimento das cotas legais de aprendizagem pelas empresas. Esse é o segundo. O quinto, identificar, a partir das entrevistas com os delegados do trabalho ou profissionais responsáveis pela fiscalização, as possibilidades de fortalecimento institucional, normativo e intersetorial da política de aprendizagem como estratégia de ampliação da justiça social juvenil e da equidade no acesso ao trabalho formal. Por que eu fiz essa leitura? Porque quando eu fiz a análise, eu penso que esses dois eles poderiam estar juntos. Eu não sei se precisariam de dois objetivos específicos nessas linhas, que são linhas que têm semelhanças, e são objetivos específicos que estão trazendo indicativos da pesquisa de campo, né? Acho que dá para dar uma alinhadinha ali e trabalhar com um objetivo específico que junte esses dois, né? Que ele vai ser cumprido provavelmente na mesma subdivisão da tua tese de doutorado, né? Então, fica essa sugestão enquanto avaliador do teu trabalho, que eu acho que poderia vir a ser pertinente, né? Obviamente respeitando a divergência, caso vocês não concordem com a minha abordagem, tá bom? Depois, na justificativa, a justificativa está muito bem desenvolvida, né? Ali eu só fiz aqui nos meus apontamentos, eu só fiz um destaque para a terminologia e inserção, de novo, né, nessa análise crítica que nós estamos desenvolvendo. Depois, no referencial teórico, eu já estou partindo para o final das minhas considerações, dos meus comentários. No referencial teórico, tem o item 6.2.1, que fala da inserção produtiva, tá? E
agregando um pouco mais sobre os debates que eu vinha fazendo a partir de uma abordagem reflexiva, eu penso que aqui a gente está numa lógica, aqui pode apresentar uma percepção de uma lógica mais de dominação, de reprodução de modelo, ou seja, eu preciso inserir a partir da produtividade daquele determinado aprendiz, enfim, né? Acho que vale uma reflexão sobre eu acho que sobre a terminologia, ou talvez uma explicação sobre o porquê dessa terminologia no âmbito da tua tese posteriormente, tá? Eu confesso que eu fiquei me questionando, fiquei lendo, refletindo, lendo novamente, né? Eu penso que soaria melhor, talvez, uma lógica de inclusão ao mercado de trabalho, né? E formação educacional, enfim. Depois, sobre a doutrina da proteção integral, que é uma outra subdivisão do teu referencial teórico, super importante, né? Muito, muito relevante essa abordagem, né? A abordagem da doutrina da proteção integral trazendo um demonstrativo sobre os quesitos relacionados ao desenvolvimento humano na sua multidimensionalidade, é extremamente importante para o desenvolvimento da tese, né? E essa proteção integral, ela é uma proteção integral que serve às crianças, aos adolescentes e aos jovens, né? E os jovens, eles precisam dessa proteção especial por conta das suas transformações, né? Em termos de desenvolvimento biopsicossocial, então muito importante. E aqui eu te passo assim uma indicação de autor, né? Quando a gente fala de doutrina de proteção integral, tem uma autora no Brasil que é a professora Josiane Veronese, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi a primeira doutora em direito da criança e do adolescente no Brasil, e ela tem uma caminhada bem interessante, assim, na área da abordagem sobre a proteção integral. Depois eu vou passar uns textos, passo para a professora Mara disponibiliza, são textos que eu acho que pode vir a te dar bases de sustentação para que utilize uma das grandes referências sobre o assunto no país, na minha concepção, tá? E tem também um outro autor, que é o professor André Viana Custódio, da Universidade de Santa Cruz do Sul, que tem um artigo científico sobre, ele denomina como teoria da proteção integral, que trabalha vários quesitos sobre o assunto. Acho que pode vir a contribuir também com o desenvolvimento da tua tese. Tua metodologia está muito bem estruturada, né? Achei extremamente interessante, gostei muito, aprendi bastante com ela, tá? Assim como em relação ao teu trabalho como um todo, né? A gente pôde aprender com a leitura, né? Então, são considerações que a gente, enquanto banca, busca fazer no sentido de valorizar o teu trabalho, no sentido de ler com o maior cuidado e carinho possível em relação a ti e a professora Amara, a tua orientadora, que nos convidou para participar dessa banca, tá? Assim, eu finalizo dizendo que o texto tá muito bem desenvolvido, tem um capricho muito grande, né? Isso é muito importante. Em trabalho científico, a gente costuma minimizar erros, e esse cuidado tu tivesse de uma maneira muito clara em relação à formatação, em relação à escrita, em relação à construção textual, à coerência textual, à utilização de referências. A tua apresentação, ela foi impecável, tá? Então foi uma apresentação muito bem desenvolvida também. Então, isso demonstra certamente um respeito muito significativo teu com esse processo e também com a banca, né? Muito legal, muito boa a tua postura diante da banca. Eu, então, concluo agradecendo mais uma vez o convite, me colocando à disposição, né?
E, enfim, qualquer necessidade também pode entrar em contato para que a gente possa dialogar um pouco mais sobre o assunto. Da minha parte era isso, professora Mara, e devolvo a palavra. Ok, professor Rafael. Tiago, queres fazer algum comentário? Sim, na verdade, óbvio que agradecer as considerações do professor Rafael, em especial desses cuidados mais jurídicos também, né? Porque não é a minha formação, né? Na verdade, agora eu anotei aqui as suas indicações, especialmente de autores, e esse conceito de proteção integral, né? Acho que bem interessante, né? E com relação aqueles dados de trabalho infantil, pode ficar tranquilo que eles já vão ser inseridos, sim, no trabalho escrito, e eu anotei aqui todos os tópicos, com certeza vão contribuir para melhorar ainda esse trabalho. Obrigado, professor. Tá, gente, reforço os agradecimentos e passa de imediato para a professora Vini, a quem a gente também agradece muito, porque estamos também, como vocês, professora Rosane e professor Rafael, num período intenso de atividades, então sempre é bom contar com a parceria de sempre. Então, também quero, primeiro, novamente reforçar a satisfação por estar aqui contigo, especialmente, Tiago, nesse momento, né? Agradecendo já, então, a ti e a professora Mara, tua orientadora, por terem nos convidado para participar, e também por estar junto com a Rosane, que depois eu fui lembrando, né, Rosane, minha memória não é boa, Rosane, mas aí quando a Mara falou, eu digo, é aquela Rosane. Então, então dizer que é um prazer estar contigo aqui, né? O professor Rafael também, prazer. E vamos, então, né, a passar as considerações sobre o projeto do Tiago. E aí a gente sempre lembra, né, que quando se é a última, a gente tem a oportunidade de poder ser mais breve, porque muitas coisas já foram contempladas. E aí, então, eu não vou repetir, né? Mas, inicialmente, eu quero, sim, reforçar algo que já foi exposto pelos colegas, Tiago, que é da satisfação em perceber um trabalho tão bem escrito como o teu, no projeto. E me chama a atenção, inclusive, a tua redação, que vai demonstrando a tua apropriação de diferentes ideias de diferentes autores, né? Porque tu não te limitas a fazer aquelas citações diretas, que, aliás, gostei de ver que foram muito poucas. Tu tens muitas citações indiretas, o que vai demonstrando que tu realmente te apropriasse daquelas ideias. E a fundamentação do trabalho, então, teórico, assim, né, tá realmente muito consolidada mesmo, né? Se percebe a tua apropriação de conteúdo para trabalhar com ele, o que é fundamental num projeto de tese, né? Então, por isso aí que eu vou colocando também, já te digo, né, que antes de fazer pequenas considerações só a mais do que já foi feito, que ele, por mim, está aprovadíssimo, né? Mas, como sempre, a gente procura, como os professores me antecederam já disseram também, buscar algumas coisas para ver se conseguimos contribuir para uma maior qualificação, né? Então, é nessa linha também que eu vou chamar a atenção para alguns pontos do trabalho, para depois, junto com a tua orientadora, vocês conversarem e verem o que vão considerar mesmo ou não, né? Como professora de metodologia da pesquisa, que tu lembravas isso no início, né, Tiago? Eu, quanto mais estudo metodologia da pesquisa, mais percebo o quanto há de relatividade
em vários enfoques em pesquisa, né? E o quanto também há aspectos que são considerados que tem que ser isso, né? Mas uma relatividade bastante grande, o que nos permite realmente comentar isso que eu dizia antes, que há liberdade de vocês reverem e se vão querer aderir a todas as sugestões ou não, tá? Bom, iniciando, então, quanto às observações, eu começo pelo teu resumo. E no resumo, Tiago, eu sugiro que tu acrescentes as principais referências teóricas de sustentação do teu projeto. Sinto falta disso, tá? Quais são os principais autores que te embasam. E depois tem uma questão assim que eu até penso que dá para deduzir que é um problema de digitação, mas se não é, precisa ser revisto. É uma parte que tu falas que os arranjos interinstitucionais que informam, né? Eu penso que deve ser que conformam, mas é um aspecto ali que cabe revisar. Bom, depois, indo para o desenvolvimento agora do projeto, tem uma nota de rodapé em que tu citas as instituições e tu colocas todas as instituições já direto com a abreviatura das instituições. Também recomendo que a primeira vez que elas estão aparecendo, né, que tu ponhas por extenso, até porque tem algumas siglas que não são de um domínio assim tão comum. Bom, e mesmo que fosse, a regra é sempre, né, colocar primeiro por extenso. Depois, agora partindo então para o que eu gostaria de enfocar mais, como não poderia deixar de ser, é a parte da metodologia, e aí começando então pelo problema, hipóteses e objetivo, né? Essa parte, Tiago, eu até tenho sugerido que procurem fazer sempre um quadro, né, para colocar problema, objetivos e depois então até o desenvolvimento, se possível, de uma forma que permita a gente verificar se eles estão realmente bem relacionados, bem integrados, né? Que me parece que é um jeito que facilita. Começando pelo teu problema, eu li, e aí lia de novo, né? E entendi que tu fizeste um recorte aí do programa Jovem Aprendiz, né? Mas, quando eu li como ele está, quais os principais entraves e quais as possibilidades de melhoria do programa Jovem Aprendiz nos processos de fiscalização e controle da política social, eu custei a compreender, porque eu disse, mas o Tiago quer muito mais do que isso, no meu entendimento, né? Não é só olhar nos processos de fiscalização e controle, porque depois o desenvolvimento todo do projeto, ele é mais amplo, tá? Então, que sugestão que eu daria para vocês considerarem depois? Será que não poderia ficar, então, de melhoria do programa Jovem Aprendiz, percebidos nos processos de fiscalização e controle? Vai dizer, mas é só a questão de uma palavra, mas ela faz toda a diferença. Porque se tu deixas como estava, né, tu vais reduzir, tu vais olhar o que pode melhorar ali, nesses processos, né? Agora, se tu disseres percebidos, no meu entendimento, por toda a leitura do teu projeto, é isso aí que tu queres, tá? A partir do que particularmente os entrevistados vão colocar, né, que te dê essa visão a partir desses processos, mas uma visão ampla
da finalidade, de como é que esse programa realmente se efetiva, que contribuições que ele traz. Então, essa é uma questão do problema, né, que eu deixaria para vocês pensarem. Até porque o objetivo geral colocado, no meu entendimento, está nessa direção que eu dizia, está numa direção ampla, né? Então, por isso, a revisão. O objetivo principalmente o objetivo geral, é um dos aspectos que eu dizia antes que é relativo, né? Eu tenho comentado isso sempre. Alguns autores dizem que o objetivo deve conservar apenas um verbo. Outros já dizem que ele deve ter um verbo, mas que pode ter uma finalidade, e aí dariam 2 verbos, então, né? Um verbo e depois o para, que seria a finalidade. Mas não mais que isso, tá? Então, também no objetivo geral, tá? Deixando para vocês considerarem, eu sugeriria que aquela parte final ali, depois da vírgula, e com vistas a produzir evidências empíricas que permitam aprimorar esta política pública em todo o território nacional, que ela seria dispensável. Tá? Depois, no trabalho, tu vais enfatizar isso. Vai ficar evidente do porquê que tu fazes isso e etc. Né? Mas me parece que tu já ganharias maior objetivação no objetivo se tu retirasses essa parte final, que, no meu entendimento, o que pode ser feito. Passando para as hipóteses. Bom, eu, particularmente, sou da perspectiva que defende que pesquisa qualitativa não precisa de hipóteses. Né? Mas isso é algo que também é flexível. Então, tranquilo tu manteres hipóteses, não tem problema. Eu só até comentei com a Mara, estranhei quando eu vi hipótese nula. Tá? Mas depois, então, até fui retomar as leituras sobre isso, porque como eu não trabalho com hipóteses também, quando eu vejo é só hipóteses, né? Bom, aí vi até os autores que trabalham, né? Um polonês, os outros 2 britânicos, mas eles são todos estatísticos, né? O que reafirma que, de fato, assim, as hipóteses casam melhor com pesquisas quantitativas, né, que possam realmente permitir a comprovação ou não de determinados aspectos. E essa hipótese nula, então, pode ser mantida, se tu quiseres, né? Agora, eu não entendi por que tu fala em hipótese nula e depois hipóteses científicas. Porque parece que a nula não é científica, mas ela está num trabalho científico. Né? Então, eu sugiro que, se tu quiseres manter hipóteses, que tu não faças essa divisão. Deixa só hipóteses. Pronto. Tá? Mas uma exigência para quem trabalha com hipótese é que elas são sempre uma negação ou uma afirmação em relação ao problema. Tá? Então, tem que haver esse encadeamento aí muito fechadinho. E aí eu te recomendaria, retoma o problema e vê, então, a partir dele, de fato, o que tu quer afirmar e negar, e para fazer as hipóteses mais objetivas e vinculadas realmente direto ao problema. Porque, de novo, assim, né, tem hipótese que ela não... No teu problema aparece, ó, não é no problema, é no objetivo. Sim, é no problema também.
no problema que é o melhor, que é o que tem que dirigir mesmo a formulação das hipóteses. Tu dizes quais os principais entraves e quais as possibilidades. Tá? Então, tu já estás dizendo que pode ser uma coisa, mas pode ter a outra também, o que está correto. Tá? Consequentemente, nas hipóteses, tu não vai poder afirmar só uma coisa ou negar só a outra, para ser coerente com o problema. Tá? Então, Tiago, inclusive, a tua opção de problema, ela é muito mais numa linha qualitativa mesmo. Tá? Isto é, vai te dificultar a formular hipóteses, mas podes manter, volto a dizer, pode, só no meu entendimento, fazendo essa retomada, então, para objetivar melhor, né, as hipóteses que tu entenderes junto com a tua orientadora, né, e que devem ser mantidas. Por exemplo, tem uma que tu colocas, né, quais os impactos do programa Jovem Aprendiz exerce sobre as trajetórias escolares. Desculpa, isso não é hipótese, eu fiz confusão agora. Isso é uma questão que tu chamas norteadora, eu já vou dizer por que eu disse que tu chamas. Também, as questões norteadoras também elas têm que estarem bem articuladas com o problema. Né? Quando tu apresentaste os questionamentos, eu gostei muito da tua apresentação, por 2 motivos. Tu objetivasse mais, colocasse questionamentos que, de fato, são bem relacionados com o teu problema e não usaste a palavra questões norteadoras. Então, não sei se foi por acaso ou se já foi de proposital, né? Porque essa expressão, questão norteadora, ela não vem mais sendo usada, né? A não ser por quem é de uma linha diferente, né? Que realmente é uma perspectiva imperialista, porque ela remete a essa perspectiva imperialista, né? Do norte, o norte é que dirige. Então, se tu quiseres manter, substitui por questões suleadoras. De novo, né, Tiago? E a gente vai dizer assim, mas que bobagem essa palavra. Não, mas as palavras têm sentido, têm significado, e às vezes elas vão, exatamente por isso, elas vão naturalizando, né? E vão reforçando uma ideologia que daqui a pouco a gente nem percebe. Então, por isso é importante. Ou deixa como tu apresentaste, tranquilo. Questionamentos, porque são questionamentos secundários, né, do problema que tu apresentaste. Bom, que mais que eu teria para comentar? Porque, basicamente, as minhas questões eram nessa perspectiva aí, e na tua justificativa. A tua justificativa, aliás, para mim, tu estás justificando, e muito bem, a importância e relevância do teu trabalho desde que tu começas a escrever. Na tua apresentação, tu já trazes, né, a relevância e já vais justificando, assim, por que tu apresentas esse projeto. Mas lá na justificativa, eu só entendo também, do meu ponto de vista, que não tem por que fazer essa separação. Justificativa teórica, justificativa prática, né? Porque teoria e prática elas não devem ser dissociadas. Teoria e prática é algo que tem que estar intimamente articulado e que às vezes a gente nem percebe, né? Mas a nossa prática revela a nossa teoria, embora às vezes não se perceba. Então, eu não vejo motivo assim, para te separar. Eu acho que está muito bem escrita a parte da justificativa, né? E então dá um corpo para ela aí só, né? No meu entendimento, tu ganharias com isso. E os itens ali que tu vais colocando lá no final, 6.34, 6.35,
eles estão muito bons, né? Eu diria assim, com uma síntese muito, muito boa. E que por ali, se tu quiseres conservar as hipóteses, eu penso que tu vais ter os elementos necessários, assim, nesses 2 blocos, né, do trabalho, para retomar a questão das hipóteses. Quanto à metodologia, eu só fiquei com uma preocupação, assim, né? Que normalmente a gente tem a preocupação ao contrário. Quer dizer, mas tu estás prevendo muitas entrevistas, não vai dar tempo. E contigo é o inverso. Eu fiquei pensando, Tiago, se 6 atores para analisar um programa, até que ponto tu vais realmente conseguir fazer uma avaliação aprofundada, sabe? Mas sei que tu usaste um critério para isso, né? Que eles são ali os que são responsáveis pela fiscalização, pelo controle, que fecha, né, tranquilo com o teu problema, né? Então, penso que podes deixar assim, mas te diria que tu estás quase no limite mínimo de entrevistas para uma tese. Tá? Então, e o meu receio é qual? Né? É que, daqui a pouco, alguns desses atores não aceitem responder, porque as pesquisas, as pessoas estão resistindo muito para responder. Né? Então, sem querer te assustar muito, né? Mas eu diria, não demora aí fazer esses contatos para ver e poder pensar uma outra alternativa, né? Tu já colocas que tu não vais usar só as entrevistas, tu vais também ter uma análise de documentos, né? Então, isso aí pode te dar uma boa sustentação também, mas que tu ficasses atento, então, né, a essa parte. Por outro lado, vejo que a tua inserção profissional pode te facilitar. Então, também, depois eu percebi isso, né? E aí a gente fica torcendo para que assim seja, né? Para que isso, de fato, possibilite que colaborem contigo. E lá no cronograma, eu só estranhei porque me pareceu que tu já encaminhasse o projeto para o Comitê de Ética, que ele está antes da qualificação no cronograma. E aí, isso aí me surpreendeu. Eu digo, não, mas eu acho que deve ter sido um equívoco aqui, na hora de relacionar aqui, né? Ainda não foi, né? Porque seria bom que não tivesse ido mesmo. Então, tá. Bom, as minhas questões são essas, então, Tiago, e aí, de novo, assim, reforçando, principalmente o que o professor Rafael dizia, né? O teu cuidado com gráficos, com figuras, né? Com trazer evidências na demonstração, eu acho que isso realmente se percebe a preocupação com o rigor científico que tu tens. Tá? Então, inclusive a minha ênfase para ti revisar exatamente esses pontos que eu considero que é o núcleo duro do projeto de pesquisa, que é o problema, hipóteses, objetivos, né? É exatamente porque tu demonstras que tens potencial para fazer um trabalho bem rigoroso. Tá? Então, por isso, a gente também te provoca para dar essa revisadinha. Mas é isso, né? E desde já desejando que tu tenha muito sucesso, então, que essa minha preocupação não se efetive, né? Não aconteça, e que tu tenha sucesso, que será, sem dúvida, uma contribuição muito importante, né, para esse programa, que é muito criticado. Né? Eu só uma hora senti um pouquinho, mas depois tem
tanta fundamentação para ele, né, que eu deixei. Mas eu senti um pouco a falta da crítica, né, do outro lado dele, assim, que é aquilo que diz, mas isso, as empresas contratam jovem aprendiz porque é mão de obra barata. Isso é uma crítica que a gente ouve, tá? Então, também esse lado aí, assim, eu senti falta. Mas, no mais, parabéns para ti, para a tua orientadora, né? E sucesso daqui para frente. Então, muito obrigada, professora Vini. Eu passo para o Tiago fazer algum comentário. Bom, obrigado. Agradecer a professora Vini também. E eu fui notando aqui também as considerações com relação à mudança de nomenclatura, a responsável a professora Amara, que já me passou alguns conceitos ali, eu fui mudando também da apresentação. Acho que essa construção também é bacana, é legal, e agora eu vou atualizar no trabalho escrito também, né? Com relação a questão das pesquisas, essa é uma preocupação também, né, com a entidade, mas eu digo assim, pela questão profissional, eu acredito que eu não vou ter grandes dificuldades, talvez tenha em algum estado específico, professora. Por exemplo, Rio Grande do Sul, eu inclusive já sondei a pessoa que é responsável pela fiscalização, que já me deu ok, que vai aceitar. E a ideia é pegar o responsável no estado, entendeu? Então, e claro, e uma pessoa de uma delegacia, também para fazer esse comparativo, né? No Paraná, eu consegui um contato de uma pessoa que ficou de me ajudar a chegar à pessoa responsável. Em Santa Catarina, que eu não fiz nenhum movimento ainda, né? Então, teria que fazer. E surgiu uma possibilidade, eu falei para a professora Mara essa semana, né? Eu conheci uma pessoa, eu fui num evento do Senac no Rio de Janeiro, umas 4, 5 semanas atrás, e conheci a pessoa que coordena em nível nacional o programa Jovem Aprendiz. Daqui a pouco poderia ter essa possibilidade, não pedi, não encaminhei, mas talvez tenha a possibilidade de, não está no escopo do projeto, de pegar esse comparativo da pessoa que coordena a política no Brasil, que aí seria uma qualificação ainda maior para o programa, para a minha pesquisa, eu imagino, né? Fazer um comparativo nacional e 2, 3 estados, né? Mas isso eu nem discuti com a professora Amara, eu só mandei uma mensagem para ela, a gente teria que falar sobre, né? Mas o que eu quero dizer é que caso não tenha, por exemplo, Santa Catarina me receba, eu posso, juntamente com a professora Amara, trocar para o Rio de Janeiro, talvez, aí a gente vai ter que ver se isso encaixa na pesquisa em si, né? Mas, em resumo, eu não vejo como uma grande dificuldade conseguir as entrevistas, né? E sim, daqui a pouco a gente pode discutir, professora Amara, se der tempo, aumentar um estado a mais, 6 é muito pouco, a gente passar para 8 entrevistas, enfim, aí vai da execução, né? Em resumo, é isso. Bom, depois eu falo com a professora Amara sobre a comissão de ética, mas nós não enviamos para a comissão. Obrigado, professora Vini, sempre muito bom. Então, a gente agradece para a banca, professora Vini. Eu só lembrei de mais um aspecto complexo para alertar vocês em relação ao comitê de ética, que é fundamental passar por ele, porque o propósito da pesquisa vai fazer com que aquilo que é premissa de não identificação dos respondentes não vai ocorrer, porque não tem como não identificar. São 2 pessoas por estado, então bastará olhar depois o período que foi aplicada a pesquisa que vão ser identificadas, né? Então, é para reforçar a importância de passar pelo comitê de ética e também de, quando fores aplicar a pesquisa, de ter segurança do que as pessoas vão permitir que seja usado. Porque para evitar que isso possa futuramente te trazer problemas com a publicação. Porque pelo propósito da tua pesquisa, é evidente que ela vai despertar interesse,
que tu vais publicar resultados, a tua intenção é essa, né? Então, só lembrei de te alertar para esse cuidado, né? Isso pode incorrer, inclusive, Tiago, em que alguma coisa que seja fundamental tu não possas publicar. Então, é preciso ter esse cuidado e pensar em como que tu vais lidar, né, com possíveis problemas. Pode ser também que não ocorram, mas a gente tem que prever, né, para se antecipar a consequências que não seriam positivas. Então, é só esse alerta mais. Ok, então, mais uma vez, muito obrigada. E conforme eu falei no começo, eu passei por WhatsApp para vocês, professora Rosane, professor Rafael, professora Lini, um link, mas é muito importante que, para passar para outra sala, a gente saia desse link. A gente sai, vai conversar, e o Tiago fica aqui com as demais pessoas que estão assistindo. Eu já vou encerrar a gravação, porque aí, de repente, também vocês ficam podendo conversar à vontade, e aí retornamos para cá rapidamente após a avaliação final, ok?